Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Haddad e vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre as comorbidades do transtorno do espectro do autismo. Para começar, eu vou falar para vocês o que é uma comorbidade. Comorbidade é a existência de duas ou mais doenças ou transtornos simultaneamente em uma mesma pessoa. Uma das características da comorbidade é que existe a possibilidade de as patologias se potencializarem mutuamente, ou seja, uma provoca o agravamento da outra e vice-versa. Além disso, a comorbidade pode dificultar o diagnóstico e influenciar o prognóstico do indivíduo. De acordo com alguns estudiosos, comorbidades genéticas e ambientais são detectadas em pelo menos 20% dos indivíduos com transtorno do espectro do autismo. Segundo um estudo feito na China, 5% dos indivíduos com TEA apresentam como comorbidade alguma síndrome genética, sendo as mais comuns com prevalência em torno de 10% a síndrome do X frágil, síndrome de Down e síndrome de Rett. Também há grande prevalência de comorbidades psiquiátricas em indivíduos com TEA. Estima-se que cerca de 70% dos indivíduos podem ter uma perturbação mental como comorbidade e 40% pode ter duas ou mais comorbidades, isso segundo o DSM-5. Fator este que frequentemente complica tanto o diagnóstico como as estratégias de intervenção, devido à dificuldade de identificar claramente quais os comportamentos são decorrentes do autismo e quais são ou podem ser devido às comorbidades. Dentre as comorbidades psiquiátricas, as mais comuns são ansiedade, que está presente em cerca de 42 a 56% dos indivíduos com TEA. A depressão, que está em cerca de 12 a 75% das pessoas com TEA. Temos também o transtorno opositor desafiador. Ele surge em média entre 16 e 28% das pessoas com TEA. Os transtornos alimentares também estão presentes, cerca de 4% das pessoas com TEA. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Estudos revelaram que crianças diagnosticadas com TDAH podem apresentar traços de autismo. O resultado da pesquisa mostrou que essa ligação entre o TDAH e o TEA compartilha uma mesma herança ou origem, comprovando a comorbidade ou a coexistência. É importante salientar que quando ambas as condições existem, alguns sintomas podem se mostrar, sobretudo, nas funções executivas, ou seja, elas se apresentam bem aquém das expectativas, prejudicando até mesmo a autonomia da criança. A deficiência intelectual é muito importante também porque ela vem acompanhada com o TEA. Crianças com deficiência intelectual apresentam sintomas distintos quando eles se manifestam de forma independente. No entanto, a DI, a deficiência intelectual, como comorbidade do autismo, pode ser notado em aspectos cognitivos, uma vez que a dependência da criança aumenta em atividades que ela já teria determinada autonomia. Além disso, essa relação é responsável por diminuir as chances da inserção na escola e no ambiente escolar. Pesquisas revelam que o paciente diagnosticado com TEA e DI associados costumam apresentar um desempenho adaptativo aquém do esperado, além de sintomas mais graves do transtorno. A deficiência intelectual aparece desde os primeiros anos da criança. Sendo assim, ela apresenta um nível de comportamento cognitivo muito abaixo para a idade cronológica. Por exemplo, uma criança de 8 anos pode apresentar um perfil de comportamento de uma criança de 4 ou 5 anos. Eles demoram mais para aprender e sentem dificuldades de se adaptar às mais variadas dificuldades. Por isso, costumam ser crianças mais dependentes e que precisam frequentemente de um adulto. A deficiência intelectual pode variar de leve a profunda. As causas da DI ainda não foram totalmente esclarecidas, mas em geral ocorre devido a uma alteração no desempenho cerebral provocada por diferentes fatores. Fatores genéticos, distúrbios na gestação, problemas no parto ou após o nascimento. Mas o que tudo isso tem a ver com o autismo? É importante destacar que tanto a deficiência intelectual quanto o transtorno do espectro do autismo são transtornos de desenvolvimento e eles podem se manifestar juntos.
Então, a DI pode ser uma comorbidade associada ao autismo ou não. Mas isso não quer dizer que todo autista tenha deficiência intelectual. É frequente que as pessoas tenham esta visão estereotipada de que o autismo equivale à deficiência intelectual, mas essa crença é falsa. De acordo com uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, cerca de 40% das pessoas com TEA possuem a deficiência intelectual. Sabe-se também que a deficiência afeta de 1 a 3% da população autista e chega a atingir 1 em cada 50 crianças em idade escolar. O desenvolvimento de habilidades de pessoas com deficiência intelectual geralmente é lento. Já uma pessoa com TEA, sem DI, pode aprender e progredir rapidamente e facilmente, mas ainda apresenta dificuldades de comunicação e nas interações sociais e de comportamento. Uma criança que esteja no espectro do autismo e tem uma deficiência intelectual concomitantemente, provavelmente aprenderá de forma diferente e precisará de apoio individual. Mas isso não quer dizer que não conseguirá aprender ou a se desenvolver. A deficiência intelectual em autistas impõe desafios na capacidade de um indivíduo aprender, adquirir e aplicar intelectualmente habilidades, mas não significa incapacidade de aprender. É importante que o autista que tem deficiência intelectual tenha um acompanhamento multidisciplinar para conseguir se desenvolver em forma plena. Por isso, a pessoa pode passar por intervenções bem variadas, que estimulam suas habilidades e a sua socialização. É muito importante que as crianças que tenham as duas condições sejam acompanhadas por psicólogos, fonoaudiólogos, neuropediatras e pedagogos para ter a melhor qualidade de vida. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma condição neurobiológica caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade. Por isso, as pessoas que têm TDAH costumam ser inquietas, sentem dificuldades para se concentrar e podem agir por impulso. O transtorno pode acometer a pessoa durante toda a vida. Os sintomas são percebidos logo na infância e a maioria dos diagnósticos ocorre entre crianças de 6 a 12 anos. Algumas pessoas com TDAH também apresentam distúrbios de sono e ansiedade. Afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar e sua prevalência é maior entre os meninos do que entre as meninas. Pesquisas indicam como as causas do TDAH uma predisposição genética e as alterações nos neurotransmissores, dopamina e noradrenalina, que estabelecem as conexões entre os neurônios. Fatores ambientais como, por exemplo, muito baixo peso ao nascer, menos de 1.500 gramas, conferem um risco 2 a 3 vezes maior para ter TDAH. Como a gente diagnostica o TDAH? O diagnóstico do TDAH é realizado a partir de uma classificação da Associação Americana de Psiquiatria. São avaliados 18 sintomas, sendo 9 de desatenção e outros 9 de hiperatividade e impulsividade. Para ser considerado TDAH, a criança precisa apresentar no mínimo 6 sintomas de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Já, se o diagnóstico ocorrer na idade adulta, é necessário ter pelo menos 5 sintomas de desatenção ou 5 sintomas de hiperatividade e impulsividade. O autismo e o TDAH estão relacionados? De acordo com pesquisas, há uma relação genética entre o autismo e o TDAH. Sabe-se que os genes associados ao transtorno também aumentam o risco para outros transtornos como esquizofrenia, autismo e depressão. Mais pesquisas ainda são necessárias para entender a melhor conexão entre o TDAH e o TEA. Estima-se que 14% das crianças com TDAH também tenham TEA. E até 80% das pessoas com TEA apresentam o TDAH também. É bastante comum que ocorra uma confusão entre os sinais e os sintomas do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e o transtorno do espectro do autismo. Já que as crianças, em ambos os casos, podem ter problemas para manter o foco, ser impulsivas, ter dificuldade em se comunicar e se relacionar. Algumas vezes pode aparecer simultaneamente na mesma pessoa. Isso significa que são as comorbidades. Mas, basicamente, o autista possui dificuldade de interagir por ter uma maneira diferente de entender o mundo. Já quem tem TDAH costuma ser descrito como um indivíduo que vive com a cabeça nas nuvens, distraído em excesso, o que também prejudica as suas relações sociais.
Tanto o TDAH quanto o TEA são condições para a vida toda, que podem ser gerenciadas com tratamentos adequados. O primeiro passo é confirmar o diagnóstico e buscar terapias que ajudem a criança ou o jovem a ter mais qualidade de vida. Pode ser necessário procurar um especialista em transtorno do comportamento infantil. Geralmente, os especialistas indicam medicamentos e terapias comportamentais para lidar com esses sintomas. Vale destacar que tanto o diagnóstico do TEA quanto do TDAH não é confirmado por exames laboratoriais ou de imagem. O diagnóstico é clínico, ou seja, realizado após uma consulta por especialistas com auxílios de questionários padronizados. Ambos os transtornos necessitam de um tratamento multiprofissional, acompanhado por diferentes profissionais como médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, por exemplo. Não há cura para esses transtornos, uma vez que são doenças. Os pais e cuidadores precisam entender que o cérebro das crianças com TEA ou TDAH funciona de uma forma diferente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho alguns transtornos do TDAH. Eles se distraem facilmente, pulam de uma tarefa para outra ou ficam entediados rapidamente com as tarefas. Dificuldade de focar, concentrar e estreitar a atenção para uma tarefa. Eles falam sem parar. Eles são hiperativos, eles têm dificuldade em ficar parados e interrompem as conversas, não prestam atenção em detalhes ou cometem mais erros por descuido, dificuldade para organizar atividades e cumprir prazos. Os sinais de TEA são esses: não responde a estímulos comuns, falha na atenção compartilhada, normalmente fazem pouco ou nenhum contato visual, dificuldade na interação social e na comunicação, presença de comportamentos restritos e repetitivos. Porque é fundamental identificar quais são os transtornos. É importante que haja uma identificação, pois um transtorno do TEA ou comorbidade pode ser muito mais sério do que o próprio autismo. Muitas vezes essa relação é o que terá realmente atrapalhado a criança a ter um maior engajamento social e cumprir tarefas e atividades escolares. Além disso, essa associação é responsável por intensificar os sintomas autísticos e fazem com que os pequenos tenham prejuízos muito mais em seus comportamentos sociais. Outra comorbidade que afeta a criança é a deficiência intelectual, porque ela faz com que o menor não consiga atingir situações ou patamares básicos da aprendizagem básica na escola. A presença da deficiência intelectual fará com que a instituição estabeleça um regime curricular bem diferenciado, o que implica em mais dependência, pois a criança terá dificuldade considerável de entender e abstrair os conteúdos. E qual a importância dos tratamentos multidisciplinares? Vamos lá. Devido às elevadas taxas de comorbidade e às suas variedades, genética, psiquiátrica e intelectual em pessoas com TEA, é necessário a criteriosa e precoce identificação de tais comorbidades, uma vez que, com o diagnóstico completo, o tratamento abarcará todas as estratégias necessárias para o tratamento e a evolução prognóstica do indivíduo. O trabalho em conjunto de uma gama de profissionais, geneticistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos e supervisor de aba, é determinante para um bom prognóstico das crianças com transtorno do espectro do autismo. Até mais! Nos veremos semana que vem.